Boa noite a todos. Paz em nossos corações. O nosso tema hoje é o andamento do diálogo. E naturalmente, vocês que estão aqui, talvez alguns de vocês vão trabalhar no campo do diálogo, por que não? Não é? Então é bom que vocês conheçam alguma coisa. E mesmo para saber se o serviço está sendo bem feito, o que se poderia fazer para colaborar às vezes num grupo onde vocês vão trabalhar, é bom conhecer, não é? Então vamos ver o diálogo. Como é que ele começa? Quem começa o diálogo com os espíritos? Quem começa? O dialogador. Ele começa a dialogar, mas com quem? Nós começamos prestem atenção como é que nós fazemos a reunião. Nós fazemos aquela leitura que é para preparar as mentes, para todo mundo mais ou menos pensar a mesma coisa, estamos preparando o ambiente. Faz-se a oração, a elevação, e às vezes fazemos alguma vibração por alguém que está precisando, e em seguida é a hora das manifestações, não é? Então os dialogadores não saem a campo para convidar o espírito, venha que eu quero falar com você. Eles fazem isso? Não é? Então como é que começa o diálogo? Como é que começa a conversa com os espíritos? A manifestação do próprio espírito através dos médiuns. Então o espírito se comunica e dizendo o que sente. Ele às vezes não está muito bem esclarecido, mas ele está vivendo. E, por exemplo, ele está sentindo dor. Então, ele nem percebeu que ele se acoplou ao médium. Isso foi feito pelos amigos espirituais, pela natural atração e afinidade entre o espírito e o médium. Mas a verdade é que o espírito está vivendo. E ele pode dizer, ai que dor, ai que dor. Ele não está sabendo que vai conversar conosco. Ele está se manifestando, exprimindo o que sente. Pode ser também um espírito que saiba um pouquinho mais. E ele diz, eu não gosto de vir aqui. Então, geralmente o espírito provoca, porque ele fala o que está sentindo. E se o espírito não tiver essa condição de falar, vive dentro dele, ele se aproxima do médium, o médium sente aquele envolvimento, mas não fala nada, Mas o médium, como está sentindo aquele envolvimento, sem querer ele dá alguns sinais, não é? Às vezes ele franze o rosto, às vezes ele tomba um pouco o corpo, não é? Às vezes ele fica assim bem abaixado a cabeça. E nós que estamos observando os médiuns, percebemos que a pessoa não está natural. Por que será que ela não está natural? Pode ser que haja ali uma presença espiritual, não é? Então o médium às vezes demonstra estar envolvido com a sua atitude. Nós aqui também combinamos entre nós, não é? Que se o médium sente que está envolvido e ele está lá concentrado, mas ele sente que está envolvido, ele ergue a mão. É um modo que nós adotamos entre nós, porque aí um dialogador vai atender também, não é? Ou nós observamos o jeito do médium, ou o médium ergue a mão para nos dar um sinal. Eu não coloquei isso no livro, porque é uma prática que adotamos aqui entre nós, não é? Já que fazemos o diálogo múltiplo, então adotamos assim. Então, uma vez que nós percebemos o envolvimento do médium, ou o espírito falou alguma coisa, e aí? Agora sim, o que o dialogador faz? Ele fica lá olhando, olha lá, o médium está envolvido, hein? Olha esse espírito que ele está falando. É assim que o dialogador faz? O que ele faz? Ele vai atender. Alguém bateu a porta, ele vai atender.
não é? É o nosso acolhimento. Então o dialogador vai se aproximar. Antigamente, o dirigente da mesa, eles chamavam presidente da reunião, né? Ficava sentado à mesa ali e os médiuns dispostos ao lado. Por isso é que o médium que dava muita comunicação ficava pertinho dele, para ele poder atender. Ele não levantava para ir fazer o atendimento. De onde estava, ele falava. Era a prática antigamente. Hoje nós vamos ao encontro, não é? Então lá vai o dialogador, né? Ele vai lá e fica escutando. O que ele faz? Vocês sabem porque vocês observam. O que ele faz? Uma saudação, um cumprimento, não é? O que ele pode fazer? Como é essa saudação? O que ele pode dizer? Não tem fórmula certa. Depende de nós. Nós temos que acolher o espírito. Seja bem-vindo, é uma forma. Estamos ao seu dispor. Em que podemos ajudar, meu irmão? Conforme o caso. Não é? É uma saudação fraterna, acolhedora, mas não tem uma regra estabelecida, não. E o espírito, será que ele responde logo, rapidamente? Nem sempre, nem sempre. E se o espírito não respondeu? Está lá. Está dando todos os sinais, tudo. Às vezes está até falando alguma coisa, mas está no mundo dele. Ele não se relacionou com o dialogador. Ele não entrou em conversação com o dialogador. Ele está na dele. Está vivendo o seu problema. E aí, o que faz o dialogador? Estimula com perguntas, não é? Se ele está dizendo, ai que dor, meu irmão, que dor é essa? Logo vai passar, você chegou no lugar certo para receber um amparo, não é? Ele vai entrar. Se o espírito diz, não gosto de estar aqui, ele vai dizer, por que você não gosta? Aqui não tem ninguém que seja seu inimigo, aqui só tem amigo. Ele vai entrar na conversa do espírito. Né? Fez a saudação, estimula com perguntas, para ver como o espírito reage. Então ele está estimulando a conversa. Muito bom. Essas primeiras palavras que nós dirigimos ao espírito que está se manifestando entre nós são muito, muito importantes. Por quê? Aqui na Terra a gente diz a primeira impressão é a que fica. Não dizemos assim? São muito importantes. Às vezes, se você não acolher bem, se você não souber conversar, depois você tenta consertar, se mostrar mais amável, mas já foi. Dificultou, certo? Então elas são muito importantes porque elas podem influir na disposição do espírito para com o dialogador. Então calma, ele pode estar aflito, agressivo, você não está. Então converse com serenidade, com bondade, não é? E aí, como ele às vezes pode estar irritado, ou ele está muito sofredor, você toma a palavra e aí você passa uma aula para ele, não é? Como é a vida, quais são as leis de Deus. É assim? Não. Por que não? Ela acha que o espírito não está preparado para ouvir uma pregação. Também. Mas não é por isso especialmente, não. E qual é a necessidade desse espírito? Você já sabe? Ele está falando de dor, mas por que será que ele tem aquela dor? Nós vamos precisar saber o porquê. Então, quando nós queremos saber o porquê, se ele está desabafando, falando, deixa ele falar. Porque ele vai falando, você vai pegando o que está acontecendo com ele.
Aí você vai poder dizer alguma coisa. Mas se você não sabe nem do que se trata, como é que você vai conversar? Então deixa ele falar um pouco, se expandir um pouco, não é? E depois, aí sim, aí você vai entrar com a conversa aquilo que pode ajudá-lo, de acordo com o que você ficou conhecendo dele, as dicas que você pegou do modo dele conversar, do que ele conta, aí você vai poder direcionar. Muito bem. Mas se o espírito é mudo, tem espírito mudo? Tem. Ele se sente mudo, não é? Porque no perispírito pode ser que ele não tenha nenhum problema como tinha no corpo, mas ele ainda não sabe que ele pode fora do corpo falar. Se ele era mudo, ele continua se sentindo inibido, fechado. Ele não tem o hábito de falar, nem sabe que ele pode falar, não é? Então, se você percebeu que o espírito parece ter dificuldade em falar, às vezes o espírito dá uma informação para a gente. Ele diz assim, ele diz, eu não falo. E a gente entendeu, não é? Mas às vezes ele não falou, mas nós percebemos. Às vezes nós perguntamos, você está com dificuldade de falar? Você não consegue falar? Então nós vamos sugerir o quê? Exatamente que ele use os acenos. Olha, eu vou conversar com você, eu vou dizer alguma coisa, e se você concordar, você faz que sim com a cabeça, e se não for isso, você faz que não. Assim nós vamos conversando um pouquinho, não é? É um modo. Às vezes também pode ser que ele escreva. Às vezes ele não pode falar, mas tem condições para escrever. É meio difícil, né? Fica escrevendo, a gente lê para responder, mas é um recurso. Se o espírito realmente se sente mudo. Claro está que às vezes nós vamos poder tirar o espírito daquela impressão em que ele está, que ele é mudo, que ele não pode falar. Mas às vezes no começo nós usamos esses recursos. Depois vai indo, às vezes sem perceber ele já fala. E às vezes nós vamos dizer, sabe que agora você está num outro plano de vida, e nesse novo plano de vida em que você está, sabe que a sua mudez não precisa mais, que aqui você pode falar? Repare, procure pensar o que você quer falar, pense com bastante força. E quando ele pensa, o médium capta o pensamento dele e fala. E ele percebe que ele conseguiu de alguma forma acionar. Então ele encontra outro jeito de conversar. E às vezes ele mesmo se sente desimpedido com ajuda espiritual, não é? Agora, outro tipo de espírito que pode aparecer é aquele espírito que está lá, você percebe, o médium está envolvido, ele não é mudo, mas ele quer dormir. Ele está muito sonolento. Deixa eu dormir. Não quero conversar. Eu preciso dormir. E agora? Será que você vai dizer, então durma, meu irmão, esteja à vontade, para ser caridoso com ele? Foi para isso que ele veio, para dormir? Não, nem nós viemos para dormir, nem ele, né? Então não podemos. A oportunidade é preciosa, ele não sabe. Ele se sente sonolento, mas nós vamos procurar despertá-lo. Como? Não adianta querer mandar. Acorde, você tem que acordar. Ele só quer dormir. Mas de repente você pode dizer para ele, olhe, não durma não, que aqui tem uma coisa importante acontecendo, que, olha, vai ser importante para a sua vida. Você tem que dizer algo que interesse ele. O quê? O que tem aqui? Certo? Assim que a gente vai fazer como pessoa. Lembra, espírito é gente. E
E você tem que buscar. E pode vir uma inspiração também de amigos espirituais, de alguma coisa que pode atrair aquele espírito, não é? Bem, acontece que às vezes esse espírito que está querendo dormir e diz para nós: não me deixa dormir, eu tenho de dormir. Eu sei que eu já morri e eu tenho que ficar dormindo até o dia do juízo final. Quem é? Quem é? Que tipo de espírito é? Evangélico. É assim que eles aprendem. Que morre e fica dormindo. Então ele acha que, ele sabe que ele morreu. Então ele tem que ficar dormindo. Aí você vai dizer alguma coisa. O que será que você podia dizer para ele? Alguma coisa bonita? Ele está muito pegado com o Evangelho, não está? Que tal você dizer: ah, que interessante, mas Jesus não ficou dormindo não, hein? Jesus voltou para conversar com o pessoal. E você não está aqui talvez para conversar? Você ressurgiu. Você ressuscitou. Seu corpo morreu, mas você não. E agora vai ficar aí dormindo? Mas o pastor falou que é para fazer assim. Ah, mas o seu pastor estava enganado. A gente nunca vai desmerecer a religião do outro, condenar o pastor. A gente só pode dizer: ele se enganou. Ele pensava que era assim. Mas olhe ao redor, porque aí nós já estamos conversando com ele, né? Olhe ao redor, quem você vê? Se ele tiver condições, ele está cheio de gente aqui. Pois é um ponto de socorro. A misericórdia divina permite ajudar. Então aquilo que vocês sabem de doutrina, da situação dos espíritos, vocês vão colocar para ele, conversando com naturalidade, não é? E aí ele começa a se interessar. Ah, o que está acontecendo? E agora o que eu faço? Então o que vai ser de mim se eu não tenho que ficar dormindo? O que eu vou fazer? A gente diz: olha, esses amigos espirituais aí, os mensageiros do Senhor, vão orientar você se você quiser. Tá certo? Bem, agora comunica um espírito que ele não sai da ideia dele. E o espírito bem difícil de atender, que não sai da ideia fixa, quem faz uma sugestão? Que tipo de espírito é que é difícil de sair? Só fala no que está pensando, no problema dele, né? A mãe que deixou os filhinhos. A mãe que desencarnou e deixou os filhinhos. E ela quer ir para junto dos filhinhos. Porque os meus filhinhos, não, eu não posso deixar, mas meus filhinhos estão precisando de mim. Eu tenho que voltar para o... Esse é difícil. Esse é difícil. Calma, calma. A gente vai dizer: sim, mas olhe, assim como você está sendo ajudado aqui, seus filhinhos também estão. Deus não desamparou, não. Deus já mandou mensageiros para eles, como está mandando mensageiro aqui para você. Calma. Você ainda vai poder ver seus filhinhos, mas agora você precisa ser ajudada, não é? Mas no começo, você tenta falar e ela não sai da ideia fixa, certo? Pode ser um espírito que quer se vingar. Pode ser um espírito que se sente como foi a morte dele. Ele está vivendo o momento da morte, um suicida que está vendo: estou caindo. E você tenta conversar com ele, mas ele não sai da ideia dele. Você vai ter que insistir com fraternidade, com paciência, até que você consegue puxá-lo, não é? Você quebra o monólogo, faz algumas perguntas para chamar a atenção. Às vezes a gente entra no tema do espírito, ele diz: estou caindo. A gente diz para ele: você está caindo? Mas eu estou aqui do teu lado, não estou caindo não. Estenda a sua mão. O que você está sentindo aí? Ele vai sentir a cadeira. Tem uma cadeira? Pois é, como é que você está caindo? Não está não, você está sentado. Então a gente vai ter que entrar na situação dele e trazer para cá, não é? Outro tipo de espírito.
É aquele espírito que vem e fala, ou fica gesticulando muito, movimentando. Se deixar, ele sai andando pela sala. São abusos de palavras, gestos e movimentos. Não devemos deixar. Vamos ter que controlar. Mas nós não vamos segurar o médium. Não. Nós temos que conseguir isso com o espírito. Por que nós não vamos deixar? Se ele sentir vontade de levantar, de andar pela sala, por que a gente não vai deixar? O médium não tem culpa. O médium não tem culpa. Pode prejudicar o médium. Prejudica. Vamos sair atrás dele, onde ele vai? A disciplina do ambiente precisa. Ele precisa ficar andando? Não precisa. Tudo que ele precisar, nós vamos proporcionar com a graça de Deus. Mas isso ele não precisa. Então a gente vai dizer, não, meu irmão, calma, não é? Vamos conversar, um pouquinho aí de calma, fique aí paradinho, vamos conversar. Eu estou aqui pronto a lhe atender, Não favorece todas estas coisas, falar. Às vezes a gente diz assim, meu irmão, você agora falou bastante, eu escutei, hein? Agora você vai me permitir, não é? Que eu fale um pouquinho também. Com educação, a gente não vai mandar o espírito calar a boca, dizer que ele está sendo inconveniente, nada dessas coisas. Mas a gente vai dialogar, não é? Então vamos procurar conter palavras, gestos, movimentos excessivos. Uma das coisas que às vezes a gente pede, se aquela movimentação dele, por exemplo, de repente o espírito começa a bater na mesa. Mas ele está usando o corpo do médium. Certo? A gente vai dizer, meu irmão, você não tem permissão para isso. Você tem que respeitar essa pessoa que está lhe servindo de intermediário. Não é? Se ele de repente quer agredir alguém, porque eu sei que essas coisas não acontecem na nossa reunião, graças a Deus, porque vocês estão orientados, porque nós estamos trabalhando só com pessoas que estão equilibradas e que já foram orientadas de como é, o que devem fazer, os nossos propósitos são elevados. Então é difícil que aconteça isto. Nós estamos com uma equipe espiritual que nos dá aquela assistência. Então, mas nós temos que falar destas coisas, porque aí afora as reuniões não são sempre bem orientadas. Então, às vezes a reunião é uma mescla de pessoas as mais variadas, e os médiuns sem educação mediúnica, sem orientação. Então este livro vai para toda parte, a gente precisa colocar isso. E se algum dia vocês estiverem trabalhando numa casa, num grupo, onde está faltando essa orientação, vocês têm que saber que é preciso conter. Não é? A gente vai dizer, respeite a integridade do médium, dos participantes, a dignidade do recinto e do trabalho. O que será que ele está falando? A disciplina do tempo. Às vezes, se deixar, ele está falando 15 minutos. Não, nós temos um tempo para atender cada um que se apresenta, não é? Muito bem. Outra coisa que pode acontecer, isso é muito interessante, eu já presenciei caso de espírito que estava conversando com a gente e eles não querem que a gente perceba o problema. Eles falam isso, eles falam aquilo outro, é como gente. Espírito é gente. Então, o problema mesmo está escondidinho. Mas eles estão pensando e sentindo. Então, às vezes, ele pensa e o médium captou. E o médium então fala, e às vezes fala baixinho, porque a intenção do espírito é esconder, e o médium sem querer ele fala, mas fala. E a gente pega. Qual é o problema? A gente pega e a gente entra no assunto. Eles, como é que vocês ficaram sabendo? Ele não sabe que foi ele mesmo, que pensou alto, e o médium captou. Não é? Isso ajuda bastante, né? E também aquelas inspirações, os amigos espirituais trabalhando com aquilo que a gente já conhece, provocando certos conhecimentos nossos, então são intuições, não é?
E nós temos este amparo, graças a Deus. A gente não vai atender os espíritos sozinhos. Nós e o espírito. Não, não é. Nós e o espírito, mas os amigos espirituais, dando aquela cobertura, não é? Mas pensem bem, nós temos que valorizar esse amparo e procurar merecer. Não é dizer, pode deixar, os espíritos estão aí, eles dão aquela retaguarda para nós. Sim, mas você tem que demonstrar que valoriza isso. Procurar merecer pelo seu comportamento, não só na reunião, o seu comportamento como pessoa, como um cristão. Não quer dizer que você vai conseguir ser perfeito, mas você está num esforço para o bem, não é? Porque quando chega o momento de dialogar, que você põe o pensamento em Deus e pede ajuda aos amigos espirituais, você tem que ter alguma conexão com eles, algum merecimento para isso, não é? Muito bom. Então nós já vimos como começa, né? Já vimos assim uma série de coisas. Isso está aí na apostila, mas eu penso que a gente trocou mais em miúdo e deu alguns exemplos. Vamos ver agora durante o atendimento. Já estamos conversando. É esse atendimento fraterno, né? Sabe como é esse atendimento? Um pouco como aquele da pessoal que faz as entrevistas. Sabem que essas entrevistas são chamadas atendimento fraterno? É assim, tem livros com esse nome, atendimento fraterno. Porque é isso que a gente faz. Na casa já estamos acostumados a falar entrevista, né? Então não mudamos, mas é um atendimento fraterno. Então vai ser assim também com esse espírito. Ele é gente, é a mesma coisa, só a situação dele que é diferente. Ele não vai falar dos problemas da vida, numa série de coisas, mas na parte espiritual ele vai falar os mesmos problemas que um encarnado tem. Então, durante o atendimento, nós temos que nos manter atentos. Não, você não pode. Por isso é que nós temos o dirigente, e a gente diz que ele sozinho não pode fazer tudo. Ele deve ter um substituto, e se ele quiser ir dialogar, ele deixa o substituto dirigindo, porque não dá para, num grupo, ficar observando os médiuns, isto, aquilo, outro, e ao mesmo tempo dialogar. Não dá, nós temos que estar concentrados, atentos no espírito. Se a gente é um só para dirigir e dialogar, é difícil, a gente tem que estar conversando e ao mesmo tempo procurando observar se tem mais algum outro problema, alguma necessidade no ambiente. Aqui, felizmente, a gente tem os dialogadores e aquele que está dirigindo fica um pouco mais reservado para esta observação, porque os nossos grupos também são grandes, né? Então, atento, compreensivo, o tempo inteiro. Nós não podemos ficar irritados, nós não podemos ficar descontentes, nós não podemos ficar aborrecidos. Não. Nós somos o atendente espiritual. É a nossa função atender aquele espírito. Então nós estamos prontos lá, compreensivos e discretos. Discretos no quê? Particular? Diálogo particular? Discreto. Nós às vezes conseguimos conversar com o espírito sem expor tudo para os outros que estão ouvindo. Discreto. Nós também não vamos invadir a privacidade do espírito, não. Certo? Nós somos discretos. Nós às vezes conversamos com o espírito o que ele precisa, mas não ficamos dizendo tudo o que está acontecendo com ele para todo mundo ficar sabendo. Só se for necessário, senão a gente não faz. Não é? Bem, então, atento, compreensivo e discreto.
E a gente vai conversar assim. Lá vem umas dicas, vem umas informações. Termos claros e lógicos, linguagem acessível a todos. Por quê? Se eu estou dialogando com o Espírito, por que eu tenho que pensar em falar de modo claro, de modo lógico e que todo mundo possa compreender? Por quê? Não basta que aquele Espírito me entenda? Por que eu tenho que falar de modo que todo mundo possa entender? Pode ser que você precise de um auxílio e a outra pessoa, o outro espírito ou outra pessoa pode ajudar. Porque alguém pode ouvir e nos ajudar se tiver... É uma ideia. Mas... sim. Uma das razões que nós estamos falando, os participantes do grupo aprendem com o diálogo, ou não? Eu não sou médium, eu não sou dialogador, mas o Espírito está se manifestando, o dialogador está atendendo, eu fico conhecendo como é que o Espírito se sente do lado de lá, por que ele está assim, e como é possível ajudar esse Espírito. Olha eu aprendendo. Então a linguagem dele tem que ser clara, que eu possa entender. E também outros espíritos que estão ali. Isso a gente já verificou várias vezes. Atendíamos a um espírito, dialogamos com ele e ele foi ajudado. Pode ser até que aquele espírito não entendeu e saiu irredutível. Mas depois havia outra comunicação. Quando a gente foi atender, ele disse, não precisa. Eu ouvi o que você estava falando aí, eu entendi perfeitamente. Já me ajudou, já me esclareceu. Então, os outros espíritos também estão escutando. Não é? Então, as pessoas presentes e os espíritos ouvem e entendem também. Quando eu estou conversando com um espírito, claro que eu vou ter que colocar doutrina espírita, o conhecimento que a gente tem, porque aquele conhecimento resolve a situação dele, esclarece, orienta, não é? Realmente. E se eu conheço o Evangelho, eu vou colocar o Evangelho, que é consolador, orientador, mas cuidado, eu não vou dar uma aula. É uma conversa, não é uma aula. Então a gente tem que dosar. Conversa é conversa. Você fala um pouquinho, a pessoa responde, pergunta, você responde de novo. Não é? Então não pode pegar a palavra e fazer uma aula. Pode ser muito lindo o que você está dizendo e muito certo, mas o coitado lá ficou parado. E pode ser que ele não acompanhe tudo aquilo que você está falando, é muito para ele. Alguns espíritos reclamam. Eu não estou entendendo nada do que você diz. Para você está claro. Você está pensando em doutrina, em passar as ideias, mas a situação dele, a cabeça dele não dá, não. Então não é para dar uma aula. Às vezes o espírito está acusando os espíritas, agredindo, falando mal da gente. Mas você também não vai perder tempo querendo defender, não. Você pode, quando muito, dizer, sabe, ninguém é perfeito mesmo. Mas o pessoal aqui é de boa vontade, hein? Está aí para querer ajudar a fazer alguma coisa de bem. Pronto. E segue adiante. Porque o que importa é ele. Por que ele está assim? Como ele pode se mudar para melhor? Não é? Outra coisa, raciocínio aliado ao sentimento. Nós não podemos ser frios. Eu estou aqui atendendo essa pessoa, é como aqueles atendentes de guichê, né? Eles falam sempre a mesma coisa, estão cansados, enjoados, enfarados. Nós não podemos. Cada espírito é um espírito. É uma alma que está precisando de amparo, de entendimento. Então a gente tem que ter não só razão para conversar, sentimento. Mas o que é que eu sinto? Eu nem conheço esse espírito. Ora, fraternidade. Pensa que ele é o nosso irmão, ele é alguém.
Pode estar errado, pode estar certo, mas é alguém. Então você respeita, você pensa, será que eu posso ajudar? É um exercício. Dialogar com os espíritos é um exercício de fraternidade. E talvez seja nesse esforço de conhecer, de entender, de ajudar, que a gente acaba desenvolvendo o amor. Um dia a gente percebe, nossa, eu senti compaixão ou vontade de ajudar essa pessoa, esse espírito que está aí, não é? Mas cuidado, porque a pretexto de sentimento, você não pode cair em desequilíbrio emocional. O espírito, como aquele da mãezinha que deixou os filhos, né? Está se comunicando e você sentiu como deve ser dolorido a mãezinha deixar os filhos pequeninos. Deve ser muito dolorida, ela está sofrendo muito, e aí eu começo a chorar e eu fico perturbada. Eu vou ajudar? Não vou. Desequilíbrio emocional por causa do sentimento? Não. Empatia. Ter essa relação com a pessoa, se colocar um pouco no lugar dele, mas não se desequilibrar. Outra coisa é que às vezes ele está argumentando, debatendo conosco. Ele falou uma coisa, nós procuramos argumentar, nós estamos procurando, mas de repente nós não somos muito perfeitos e a gente fica querendo vencer. Esse espírito não me dobra, hein? Eu é que vou dobrá-lo. Ele está esperto, está muito não sei o quê, mas ele vai ver só. Não pode. Nós não temos que vencer o espírito. Nós temos que encontrar um ponto de contato e oferecer alguma coisa de bom. Se ele vai aceitar ou não, é problema dele diante da lei divina. Não é? Cuidado, por isso que é um exercício, o diálogo com os espíritos é um exercício de humildade, de fraternidade. E a gente aprende muito, conhece almas, conhece problemas espirituais. Porque na rua a gente passa, tem tanta gente para lá, para cá. Todo mundo tem problema, mas você não entrou. Você não chegou num coração sofredor. Não só para você saber o que ele sofre, mas quem sabe ajudá-lo a sair daquilo. É tão gratificante, não é? Quando os amigos espirituais agem também e o espírito encontra uma solução, uma forma melhor, é consolado, vê entes queridos que vieram buscá-lo. Não há nada que pague a beleza desses momentos, não é? Vamos conversar com o espírito e cuidado, porque ele está, uma vez que a gente conseguiu conversar com ele e ele sentiu esse acolhimento, ele abre o coração, ele fala mesmo, e ele pode falar das coisas que ele fez erradas, ele pode se acusar como um pecador. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, porque eu vou fazer mesmo. Você não tem que se escandalizar, você não tem que ficar querendo criticar, censurar. Não é nossa função. Isso é diante da lei divina, é Ele Deus. A nossa função não é essa. Então a gente não vai ficar impaciente, não vai menosprezar o sofrimento dele, não vai desprezá-lo porque ele errou e continua pensando errado. Não acusamos, não julgamos. Mas também não podemos ficar numa doçura sistemática. Não é? Tem um versinho através do Chico Xavier em que diz assim: da ternura e do carinho, sê devoto, não escravo. Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa o potro bravo. Então nós estamos conversando com o espírito, não vamos agredi-lo, não vamos maltratá-lo, nós não vamos usar de atitudes, palavras violentas,
Mas algumas horas nós precisamos ser firmes. Não vai poder o espírito estar lá abusando, se destemperando, e nós estamos lá, meu irmãozinho, eu lhe peço, não faça isso no nosso ambiente. Vai resolver? Não resolve, espírito é gente. Não resolveria com uma pessoa encarnada e não vai resolver com ele também. Nós vamos dizer, meu irmão, não lhe é permitido. Você está sendo acolhido com todo respeito, nós pedimos que você também nos respeite. Certo? Não podemos ficar numa doçura, numa melosidade falsa, fingida. Vamos evitar longas polêmicas. A esse respeito, eu espero não passar do tempo da aula, mas eu queria contar para vocês. Naquele salão nosso lá da sede, eu como assistente, como participante, mas para assistir eu acompanhava a minha mãe, uma reunião que era dirigida por um confrade nosso aí do centro. E vinha um espírito e polemizava com ele. E ele entrava na polêmica e ficava aquela argumentação de um lado. Não era briga, não era nada de desmerecer, mas era uma polêmica em torno de assunto. E mais isto, não, mas é aquilo, certo? Citações de cá e de lá. E o pessoal da reunião acompanhando. E a conversa não acabava. E na outra reunião lá vinha o espírito, outro capítulo da novela. Não tinha novela na época. Era novela no centro espírita. Não, nós não vamos perder tempo polemizando. Não é o nosso objetivo, não. Longas polêmicas, nós queremos contribuir com alguma coisa, se o espírito quiser, quanto possível. Conforme a hora a gente vê que está passando do horário, a gente diz, lamento meu irmão, mas o tempo não nos permite, não é? Quem sabe numa outra oportunidade, Às vezes a gente encerra a conversa, não está produtiva, não está chegando a lugar nenhum. Vamos dosar a verdade para não ferir, porque aquele espírito que está ali sofredor, necessitado, ele precisa de paz. Então você não vai falar certas coisas que você está percebendo, que você compreendeu, mas que vão feri-lo. Será que ele está em condições de aceitar? Então, para alguns espíritos, a gente nem diz que ele está desencarnado. A gente acolhe, a gente estimula, a gente fala de esperança, a gente fala da necessidade de perdoar, de aceitar a lei divina, a gente fala muita coisa, mas não fala que ele desencarnou. Se a gente percebeu que ele tem medo disso, a gente não fala não é? Então, outras coisas, às vezes, quando a gente conversa bem à vontade com o espírito, está sendo fraterno mesmo do coração, às vezes a gente se sente tão natural que a gente até conversa com ele, meu irmão, vamos falar a verdade? Você está dizendo isso, mas não é do coração, hein? Porque você não pode pensar dessa maneira, não pode não, você não é mau, que eu sei. Então a gente está conversando bem natural, é pessoa, é gente, mas nós não estamos desrespeitando não. Houve uma ocasião que um espírito falou alguma coisa e ele não falou para fazer riso, mas eu sorri. Eu disse, o que você falou agora, hein? Você prestou atenção no que você falou agora? Aí ele caiu em si, porque ele realmente tinha dito uma coisa, era um exagero, não é? Então a gente pode conversar, sim, mas nós não queremos ferir, não queremos perturbar, né? E lá na entrevista que é feita para as pessoas aqui encarnados, o entrevistador aprende, você não deve forçar a pessoa a tomar uma decisão. A pessoa vai até perguntar para você, o que você acha que eu devo fazer? Você não vai poder dizer, faça isso ou faça aquilo. Porque por mais que nós tenhamos conversado com a pessoa, a gente não sabe. Ela não conta tudo. E você vai falar alguma coisa e às vezes é falso. Você vai fazer como os psicólogos fazem. O que você está pensando fazer? Será que isso é bom? Nós vamos tirar da própria pessoa, não é? Então, quando se manifesta o Espírito entre nós, nós também não vamos dizer para ele, você tem de fazer isso.
Não adianta, porque você vai ter que fazer isso. Você não quer reencarnar, mas você vai reencarnar. É a lei divina, você vai reencarnar sim. Não vamos falar dessa maneira, certo? E nem forçar, você tem que perdoar. Você tem que perdoar essa pessoa. Você não sai daqui enquanto você não perdoar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É questão de foro íntimo. O que você pode dizer é mostrar a oportunidade. Sabe, você está tendo aqui uma oportunidade de acalmar o coração, de compreender algumas coisas. Todos nós erramos. Você mesmo acabou de lembrar aí algumas coisas, não é? Então, que tal você pelo menos esquecer? Não pense nessa pessoa agora, cuide da sua vida, vá procurar melhorar. Não é? Nós podemos sugerir uma atitude e um caminho, mas não podemos impor, exigir isso. Quando a gente dialoga com os espíritos, nós temos algumas coisas que podem ajudar. A prece, às vezes a gente ora com o espírito, e ele que sozinho não saberia orar, não teria cabeça para isso, não teria mente para isso, quando a gente ora junto com ele, ele consegue pensar coisas melhores, ele sente o benefício, não é? Quando nós oramos em favor dele, ele sempre recebe algum benefício. O passe, porque se às vezes o espírito diz que está sentindo uma dor enorme, às vezes nós podemos aplicar um passe, não é? Sobre ele. Sugestão, sugerir alguma coisa. Sabe, nós não chegamos propriamente ao hipnotismo. Alguns grupos às vezes usam a hipnose, não é? Aquela sugestão mesmo hipnótica. Nós às vezes usamos apenas uma sugestão. Se nós tivermos certeza que pode ser bom para ele, a gente pode dizer assim: procure lembrar, o que será que aconteceu mesmo lá no passado, não é? Ou você não está com seus entes queridos, onde será que eles estão? Pense a respeito. E aí você tem um campo para fazer algumas sugestões. E ectoplasma é usado no diálogo com os espíritos quando nós aplicamos o passe, quando o nosso ambiente está todo vibrando. Os amigos espirituais usam. Então, às vezes ele diz assim: eu sou um aleijado, você não vê? Eu sou um aleijado, eu não posso andar. A minha vida toda foi assim. E a gente vai conversando com ele, a gente fala da recuperação, a gente fala, sabe, isso pode ter sido uma necessidade, mas agora você está num outro estágio da vida. Deus não vai deixar você para sempre assim. E a gente vai conversando e os amigos espirituais fazem a aplicação do ectoplasma nele, com o concurso de todos do ambiente. E de repente ele diz assim: eu não estou mais aleijado. Não, a minha perna como está boa. Ele sente a modificação. Foi ectoplasmia utilizada no ambiente. O espírito se comunicou. Mas, conforme o caso, vocês viram que tem hora que a gente quer pedir o afastamento deles. Quando? Olha, se ele não se dispõe a falar e fica lá mudo mesmo, não quer porque não quer, aí passa 1 minuto, 2, 3, que é isso? Vai passar a reunião inteira e nós lá, aguardando? A gente estimula, convida, e se passa um certo tempo, a gente diz: então agora, meu irmão, lamentamos, não é? Quem sabe uma outra ocasião você queira conversar conosco. Por agora vamos encerrar, né? Se, apesar de toda a argumentação, de todo o carinho que a gente está tendo para com ele, ele continua irredutível e repetitivo, a gente também pode pedir o afastamento. Agora, meu irmão, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Quem sabe numa outra vez, não é? Por agora era o que podíamos dar a você. Então nós podemos pedir o afastamento. E também, se ele demora para se retirar. Alguns espíritos vêm no finalzinho e não querem ir embora. Porque eles querem tumultuar. Eles querem que a gente tenha perdido já a equipe espiritual, que tem seu horário, e então aproveitar. Não, nós não podemos, não é?
Ou o espírito está indeciso, aqui está tão bom, por quê? Eu não quero ir embora não, aqui está bom. A gente vai segurar, não, mas onde você vai também vai ser muito bom, né? Bom, e como é que a gente pode solicitar o afastamento? Como é que a gente faz? A gente explica para o espírito que ele perdurando causa prejuízos ao médium. A gente diz, olha, faz tempo que você está aí se manifestando através dessa pessoa e ela já está ficando esgotada, não é? Tem um limite. O nosso trabalho não vai poder prosseguir. Nós temos um horário e já dedicamos a você o tempo possível. Aqueles que estão indecisos, a gente vai dizer assim, confie, esses companheiros aí, os mensageiros do Senhor, estão aí para socorrer você, eles vão conduzir você a um bom lugar. Se a gente pode também acenar com a possibilidade. A gente não diz, você pode voltar quando quiser. Nós não temos autoridade para isso. Mas nós podemos dizer, olha, se for permitido pelos nossos mentores, você poderá voltar uma outra ocasião, não é? Mas nós pedimos, fizemos tudo isso, mas o espírito não atende, não quer ir embora. Eu não vou, eu quero ver quem que me manda. Né? Então a gente firma o pensamento no bem. Esse firmar o pensamento no bem, o que é? É aquela convicção, aquela confiança nas leis divinas. E que no bem que a gente deseja fazer, o que é bom, né? Para todos. E aí depois que a gente pôs esse pensamento bem focalizado assim, aí a gente diz para ele se afastar. Às vezes a gente usa aquela fórmula, né? Em nome de Jesus, eu ordeno a você que se afaste. Mas não é obrigatório. A gente pode dizer, agora meu irmão, eu lhe peço, você vai deixar o médium, você vai se retirar. Certo? Então não é obrigatório aquela fórmula. Só é fórmula mágica? Não, é um dos modos que a gente tem de dizer. Às vezes, antes de dar essa ordem, fazer esse comando, a gente fala com o grupo todo. A gente pede ajuda de todos para uma concentração, a prece. Aí depois é que a gente vai falar para o Espírito, porque nós estamos contando com todo o grupo. Não é só a vontade dele, é a vontade de muitos, né? Outro meio também, a gente pode fazer que o médium desperte. A gente chama pelo nome, por isso que é bom ter aí o crachazinho quando a turma é grande. E a gente convida o médium. Fulana, desconcentre-se, volte ao seu normal, porque ela pode. O médium pode retomar. Ele não é joguete do espírito. Ele está servindo ao intercâmbio. Mas se for necessário, ele não está morto. E ele tem sua vontade. Não é? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Foi o que o apóstolo Paulo falou na carta aos Coríntios. E realmente, o médium tem a preferência, a precedência do comando do corpo. Certo? Então a gente convida o médium para que interrompa o transe e volte ao seu normal. O espírito não gosta, mas ele vai ter que aceitar, não é? Os passes dispersivos também é outro recurso que vocês, fazendo o curso de passes, aprenderão. Os dialogadores devem saber, não é? Então há passes que carregam de fluidos e há passes que dispersam os fluidos. O que mais? Depois disso tudo, se o espírito não se retirar, aí é hora de pedir socorro. Aí a gente pedindo aos amigos espirituais. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Agora é com eles. Não é? Aqui umas recomendações. Não prolongar além de 10 minutos a conversa. Vocês vão notar que uma vez ou outra, algum diálogo passou disso. Mas esta é a média. 10 minutos conversando, 1 minuto na televisão é caro, hein? 10 minutos conversando com o espírito, que não é conversa mole.
Não é conversa mole, vai no ponto, certo? É um trabalho. Há outros casos a serem atendidos, há horário a observar, e o médium se desgasta se o espírito permanece muito atuando sobre ele. Tudo isso o dialogador sabe e não deixa passar do limite, não é? Em relação ao médium, olha o comportamento do dialogador. Não se coloque próximo demais. No nosso ambiente, a gente procura colocar de tal maneira que às vezes senta ao lado, às vezes quando é em mesa, o dialogador tem que se dobrar um pouquinho, mas a gente procura não ficar próximo demais, que às vezes até incomoda o médium. Por isso que a gente fala também para não vir perfumado, porque às vezes a pessoa é alérgica e a gente chega muito perto, né? Então o suficiente para que a gente consiga conversar com o espírito através do médium, né? E a gente evita tocar no corpo do médium. Algumas pessoas, se você encostar nela, ela desconcentra totalmente. Não há necessidade de tocar, então a gente evita. Vocês vão dizer, nunca se pode tocar? Bom, eu não vou falar nunca, né? Depende, sei lá. Mas o normal é evitar tocar. Em relação à voz, a gente tem que controlar o tom. Algumas pessoas, elas têm uma voz potente. Então, quando elas entram num ambiente e fazem uma saudação, conversam, todo mundo escuta, porque a voz da pessoa é muito potente. Essa pessoa tem que maneirar a voz. Porque não precisa que todos sejam obrigados a ouvir aquele diálogo. Certo? Então, controlar a voz. Não vai ferir os ouvidos do médium e não vai atrapalhar outros diálogos que possam estar acontecendo. Nós fazemos atendimento simultâneo, né? Quer dizer, mais de um atendimento na nossa reunião. Nós fazemos isso, no livro nós pusemos, se for necessário e não prejudicar a ordem da reunião. É o que acontece aqui conosco. É necessário porque nós temos pouco tempo de trabalho e muita gente para atender. E também não perturba a ordem da reunião porque o pessoal já está esclarecido, orientado e pode acompanhar este ou aquele diálogo. Ao final de cada atendimento, atendeu e aí você vai embora. O espírito foi embora, você atendeu, aí você sai. Não, precisa ver o médium. Se ele conseguiu retornar ao normal, o médium deve procurar voltar sozinho ao seu normal. Mas você, dialogador, tem que prestar atenção se ele conseguiu. E ajudá-lo a se recompor, não é? Concluímos a manifestação. Se for um espírito mentor, um espírito benévolo que veio, ajudou ou deu uma mensagem, vamos agradecer. Como? Recebemos uma presença dessa que nos ajudou e a gente não agradece? Termina, o espírito fala, a gente fica quieto. Não, vamos ser educados, vamos agradecer, vamos mostrar que a gente entendeu, que a gente recebeu aquela ajuda, aquela presença, aquela mensagem, não é? Se for um espírito amigo, às vezes até usual, conhecido nosso, ele chegou, conversou, ele costuma vir de vez em quando. Então agora, ele mais uma vez, ele veio. Quando ele se afastou, nós fazemos uma saudação. Estamos sempre felizes quando você vem, que Deus o abençoe, que você tenha sempre oportunidades de crescimento. A gente faz uma saudação amiga, né? De despedida. Se for um espírito sofredor, a gente dá aquelas orientações finais, seja para acompanhar os amigos espirituais, para ter confiança que vai melhorar a cada dia, a gente dá umas orientações. Se for um espírito rebelde, adversário do bem, a gente vai adverti-lo, não é? Você viu, meu irmão, não é? Poderia ter aproveitado esta oportunidade, você não quis. Nós respeitamos o seu livre-arbítrio, mas procure não perder oportunidades tão boas quanto esta, né? Para o seu progresso, o seu bem-estar espiritual. Veja se você consegue, da próxima vez, aceitar essa presença e trabalho dos bons espíritos.
E ao final da reunião geral, antes da prece, a gente ajuda no despertamento e recomposição de alguém que precise. Então, antes de fazer a prece de encerramento, a gente sempre pergunta: estão todos bem? Alguém precisando de ajuda? E, naturalmente, todo mundo, na grande maioria, está bem, já conseguiu recuperar-se, não é? Então, aí a gente faz a prece de encerramento. Tudo bem? Agradeço.